Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Borboli. Olá, professor. Sempre muito potente te ouvir e sempre muito admirável sua disponibilidade para a troca. Gostaria de saber como pode se dar a função real e simbólica do pai e da mãe no contexto de um indivíduo cuja família são duas mães e dois pais. No caso de duas mulheres, a mãe genitora pode vir a fazer a função de pai, ou ela, por ter gerado, é necessariamente a mãe, que deve ser barrada pelo pai. E se a outra mãe não cumprir a função de pai, ela poderá cumprir em alguma instância a função da mãe? E no caso de dois pais, como pode se dar a função da mãe? Não sou da psicanálise, então desculpe possíveis relações com os conceitos desconexos. Desde já, gratíssima, Jane. Obrigado, Jane. Uma pergunta muito contemporânea. A gente tem cada vez mais famílias homoafetivas. A gente tem mais casais homoparentais, a gente tem mais pessoas que estão sendo criadas nessa nova experiência tão interessante, né? Que subverte a nossa condição assim, histórica, mais tradicional, de famílias compostas por um pai, que é um homem, uma mulher, que é uma mãe. Eu acho que essa pergunta ela permite explicar uma coisa assim que muita gente, eu acho que estranha na psicanálise, que é o fato de a gente usar essas palavras, pai, mãe, como conceitos. Então quando a gente diz assim, no complexo de Édipo, o pai, a mãe, o filho, o falo, nós não estamos falando da noção corrente de que é um pai do que é uma mãe. Não significa aquilo assim que as pessoas em geral chamam de pai e mãe. São conceitos. Tem uma diferença entre o conceito e o uso da noção assim no discurso corrente. Para a psicanálise, a gente podia dizer assim, seria melhor pensar a mãe como uma função. Mas que função? Que significaria isso? Né? Uma função ligada à linguagem e aos cuidados com a criança e a entrada dessa criança na relação com a imagem e a descoberta de si. Então a gente pode dizer, quem é que faz a função materna? Ora, todo e qualquer pessoa, animal, se você quiser, ou coisa que responda a essas condições. Ou seja, que responda como um espelho, né? Quando a gente pensa no estágio do espelho, que responda, por exemplo, com certas atitudes que a etologia descreveu muito bem. Por exemplo, diante da criança, assumir lá uma distância de 38 centímetros, afinar a voz, inclinar a cabeça, manter o sorriso, responder o sorriso. São uma série, então, de respostas que você vai dizer, não, mas isso o homem também faz, isso o pai também faz, o tio também faz. Pois é, quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo a função materna, né, naquilo que ela representa como o primeiro outro simbólico. Mas também a função materna se mostra nessa circulação, né, de objetos em torno do dom, né, do dar, do receber, né, e da presença e da ausência. Você vai dizer, da presença e ausência de quem? Da mãe e do pai? De qualquer pessoa que esteja cuidando dessa criança, que esteja erotizando o corpo dessa criança. Outro exemplo, né, daquilo que faz função na mãe, naquele que cuida ou naquela que cuida da criança, né, de tocar, de acarinhar, de trocar e interpretar aquilo que a criança mostra às vezes como um reflexo, né, um sorriso, um grito, um choro, que a função materna lê ali, opa,
dor de dente, opa, está com sono, opa, está com manha. Ah, então o que ela está querendo? Ela está querendo uma coisa que ela nem sabe direito o que é. Ela está engasgada, ela não consegue dormir, ela fica naquele estado intermediário. Tudo isso que são leituras, né? É uma espécie de semiotização que a função materna faz em relação à criança. Né? Então isso pode ser feito por uma mãe, por duas mães, por três mães, por dois pais, por quem você quiser. Aí nós vamos pensar, mas e o pai? O que é o pai? O pai é o homem dessa mãe? Né? Então o casamento para a psicanálise tem que ser heterossexual e a relação entre eles tem que ser assim de penetração, de coito, porque há uma heteronormatividade? Não, em absoluto. Né? Quer dizer, a entrada do pai se dá a partir da mãe, e se dá a partir de uma interpretação que a criança faz do desejo da mãe. Por exemplo, quando a mãe está ausente, onde ela está? Ela está no trabalho? Então é o trabalho que faz função paterna. Ela está com a avó, ela está com o outro irmão, ela está com o X, né? Esse X que falta a mim e que é onde a mãe está e onde a mãe endereça o seu desejo, a gente chama de pai. Ah, então a função paterna se desdobra a partir da função materna. E ela é logicamente interpretada depois como anterior, mas só logicamente e só depois. Então Lacan diz, a função paterna é o nome do pai. E muitos vão dizer, olha aí, não só é androcêntrico, como é católico, como é cristão. Ele está falando no nome do pai. Mas a gente pode dizer assim, ele teve várias leituras desse conceito, né? E entre elas, ele brinca com a ideia de nome e de nome. Nome, ou seja, nome e de non, daquilo que diz não. Né? Então aquilo que transmite um nome, isso é muito importante, né? Então quando a gente tem um filho, ele entra num sistema simbólico. Esse sistema simbólico, ele depende muito dos laços de parentesco que são sobredeterminados pelas relações de nomeação, né? Então, pai e mãe, você vai dizer, você coloca lá no registro, na certidão, né? Você pode dizer, tem duas mães, tá bom, tudo bem. Então, uma vai ocupar a função de não, né, num lugar, a outra pode dar, então, um nome. Esse nome ele vai construir para cada um o que é a função paterna e o que é a função materna. Ela não tem que ver com a empiria, não tem que ver com a anatomia dos corpos, mas ela tem que ver com funções de linguagem, funções de barrar o gozo. Né? O excesso que existe na relação de um cuidador com a criança, da inclusão excessiva da criança como falo para a mãe. Né? Esse é um tema clínico clássico. O pai intervém castrando a criança e privando a mãe, dizendo para a mãe, não reincorporarás o teu produto. Quem é que diz isso? A linguagem, a cultura, a sociedade, mas alguém faz essa função. E esse alguém que faz essa função é o que a gente chama de função paterna, é o que a gente vai chamar de pai, é o que a gente vai chamar de função simbólica do pai. Então você está vendo que cada um, pai e mãe, são um RSI, né? São um real simbólico imaginário articulado para fazer um pai. E outro real simbólico imaginário articulado para fazer uma mãe. Essa articulação, essa junção, ela depende então da relação de gênero, ela vai passar por esse capítulo, ela vai passar pela identificação também do ponto de vista da escolha de objeto, ou seja, da orientação sexual, a quem você deseja, quem você é. Isso tudo está mediado por essa articulação entre o simbólico, o imaginário e o real. Né? Então espero ter esclarecido que são funções, pai e mãe são funções, e que todas as montagens de família correspondem a nós diferentes, a nós e articulações distintas para aquele sujeito. Não tem nenhuma relação, né, comprovada e nem teoricamente hipotetizada entre, assim, duas mães, então vai ser psicótico, dois pais, então vai ser perverso. Para o bem e para o mal, o que governa essas relações é a contingência, né? É a forma como, assim como a pulsionalidade ela é construída, ela não é biológica, ela não é instintiva, a relação com a falta também é, a relação com o trauma do sexual também é, a relação com o outro também é. Para receber mais fragmentos homomórficos, heteromórficos, cliquem aqui no Aqueronta Movebo.